Eduardo Bolsonaro de mimimi na Câmara dos Deputados porque o papai foi desmascarado. Reportagem do New York Times, né, pessoal? Trazendo uma reportagem do New York Times trazendo que o Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria durante 2 noites, pernoitou 2 noites lá, festinha do pijama, né, na Embaixada da Hungria. Vamos ver como é que repercutiu isso aqui, ó, pessoal. Então agora abafar esse fiasco da esquerda, né, o fim do caso Marielle, trazendo uma visita de Bolsonaro à Embaixada da Hungria. O que está mais escandaloso nisso é que ninguém está perguntando por que essas imagens vieram à tona agora. Por que esse vazamento se deu através de um site, de um jornal norte-americano? Creio eu que se for algum empregado da embaixada, que isso seria vazado para algum jornalista nacional, né? Mas eu ia até utilizar... Ué, mas ele está reclamando do quê? Que vazou as imagens? Qual é o problema? Sempre fugindo do foco da notícia, que é o fato do Bolsonaro estar. O que o Bolsonaro estava fazendo na embaixada, pessoal? Essa é a grande questão aí, se vazou, não vazou, se foi plano da CIA. É querer desviar o foco, né? A tribuna hoje para comentar um outro fato, que é a tentativa de fuga ou de asilo em embaixada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que coisa feia. Ele vai à embaixada da Hungria, mas não pensem que aquilo era apenas para se refugiar. Era também porque, como disse o presidente Lula, é um covardão. Mas não é apenas isso, ele quer de lá, ou queria de lá, ficar insuflando a desordem, a instabilidade política no Brasil, que foi o que ele fez durante 4 anos para tentar um autogolpe e depois no 8 de janeiro para tentar um golpe. Esse é o modus operandi de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Ele agora já é culpado por falsificar cartão de vacina. Eu peço a Vossa Excelência puderem dar mais 1 minuto, que isso é importante. Ele já é culpado por falsificação de cartão de vacina. Isso é grave. Falsificar cartão de vacina durante a pandemia. Ou seja, um processo de que a pandemia não valia nada e que as pessoas podiam morrer como morreram. Se dependesse dele, mais morreriam. Ele será agora indiciado pelo roubo das joias. Não tenham dúvida disso. E posteriormente pela tentativa de golpe. Só da tentativa de golpe são 29 anos de cadeia, o cálculo que fez a CPMI. As coisas só se agravam para o fugitivo que foi fugir na Embaixada da Hungria, onde lá tem um premier neofascista e racista, que não quer mistura na Hungria. Esse é o bolsonarismo, presidente. O Rogério Correia, né, que é bom a gente lembrar, fez parte da CPI do golpe, né, pessoal? Então ele conhece bem aí essas acusações contra o Jair Bolsonaro e as outras 60 pessoas que foram indiciadas na CPI do golpe. E uma coisa que é importante a gente lembrar, essa fuga do Bolsonaro para a embaixada, 2 noites Bolsonaro fica na embaixada se escondendo, ela se dá concomitantemente àquela operação da Lesa Pátria da Polícia Federal, que fez buscas e apreensões nas casas do general Heleno, do Braga Neto e dos bolsonaristas lá em Angra dos Reis. Foi ali no mês de fevereiro, né, pessoal? Então, não é uma coisa assim, uma ida à embaixada fora de contexto. Não, ela está dentro desse contexto das investigações da polícia e é evidente que Bolsonaro foi à embaixada para fugir de suas responsabilidades. Isso é evidente, pessoal. Isso já está evidente. Vamos ver quem mais fala aqui nesta sessão. Senhor presidente, Lindbergh Bolsonaro Farias. volta amanhã à Polícia Federal. Vai ter que se explicar. O que ele foi fazer na Embaixada da Hungria? 40 horas na Embaixada da Hungria. No dia 8, a operação conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes apreendeu o passaporte diplomático dele. Para quê? Para impedir fuga. No dia 12, ele faz uma convocação do ato do dia 25. Ficou com medo, desesperado. Chega à noite na Embaixada da Hungria. Senhores, o que é isso? Tentativa de fuga.
queriam anistia com Vitor Orbán, líder da extrema-direita. Alguém duvida disso? Sabe quais são os pré-requisitos para prisão preventiva? Vou dizer a vocês: tentativa de fuga. Aqui é importante, olha, pessoal. Aqui, esse é requisitos da prisão preventiva. Porque tem muita gente aí tentando desvirtuar esse tema e dizendo, mas não tem crime nenhum. Não tem crime nenhum do Bolsonaro ir à embaixada da Hungria. Mas a questão não é ter crime, a ida à embaixada da Hungria. A questão é que a ida à embaixada da Hungria configura-se uma fuga da aplicação das leis brasileiras. No momento em que Bolsonaro vai à embaixada da Hungria, ele está, em primeiro lugar, saindo do Brasil, porque o território da embaixada não é território brasileiro, já é território de outro país, e, portanto, a Polícia Federal não pode entrar lá na embaixada da Hungria para prender Bolsonaro, para notificá-lo, para cientificá-lo, para fazer qualquer ato. Então, esse ponto é muito importante, é a fuga da aplicação da lei, é a fuga do sistema judiciário que está se dando. Nesses 2 dias, Bolsonaro ficou imune às leis brasileiras, porque elas não se aplicam dentro da embaixada. Quem não lembra o caso do Julian Assange, que ficou na embaixada do Equador, lá em Londres, durante mais de ano, e ali ele não podia ser preso. Ele estava refugiado na embaixada. Foi isso que aconteceu com o Bolsonaro. Então, não é por ser crime ir à embaixada, é pela configuração dos requisitos da fuga da lei brasileira, do afastamento das garras, digamos assim, do Poder Judiciário naquele território em que ele se localizava. Tentativa de fuga. Parágrafo 1º do artigo 312, deputado Elvino Bongás, diz o seguinte: prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer obrigação impostas por forças de medidas cautelares. Qual foi a medida cautelar? A apreensão do passaporte. Ele tentou fugir. Você sabe que a Convenção de Viena de 1961 diz claramente que embaixadas são consideradas território estrangeiro. É como se ele tivesse saído do país ali. Ali, se houvesse um pedido de prisão, o governo brasileiro, a justiça, não ia poder executar. Por que eu chamo a atenção disso? Eu ontem entrei com a representação no Ministério Público falando de prisão preventiva. Não sei o que o Supremo vai decidir. Agora, aviso aqui, alguma medida cautelar tem que ser tomada. Se não for prisão, tornozeleira eletrônica. Se não for tornozeleira eletrônica, outra coisa. Porque aquilo foi um ensaio. Ele já disse que ele vai tentar fugir. Os sinais estão dados. Se não tivesse havido o vazamento, o destino seria a Hungria. Ele ficou lá 2 dias, porque ele pensou, dei essa declaração convocando o ato do dia 25. Pode ser que Alexandre de Moraes mande me prender, porque aquele ato do dia 25 era um ato para intimidar o Supremo. Ficou assustado. Esse ponto é interessante, né, pessoal? Em vários vídeos que eu fiz aqui no canal, eu falei que essa convocação do ato da Paulista configurava um dos requisitos para prisão preventiva, porque Bolsonaro estava incitando ali uma manifestação, né, e assim, nitidamente atacando as investigações, né, nitidamente tentando constranger o Supremo, tentando jogar a opinião pública contra o Supremo para se proteger. Então, essa convocação da manifestação da Paulista, na minha opinião, era uma motivação para a prisão preventiva. Então, essa questão que o Lindbergh está tocando é muito pertinente. Ele ir para a embaixada é porque ele sabia, ele tinha consciência que aquele ato dele era uma incitação e configurava uma possibilidade de prisão preventiva, e por isso
ele vai para a embaixada. Ficou 2 dias lá, saiu, mas já deixou tudo reservado. O caminho era lá. Qualquer ação do governo. Então, nós sabemos disso. A Justiça sabe disso. O Supremo sabe disso. Eu quero ver o que vai dar depois desse depoimento da Polícia Federal. Eu torço para que saia uma decisão de prisão preventiva. Se não sair prisão preventiva, no mínimo uma tornozeleira eletrônica, porque ele agiu como criminoso. Cabe saber que a Comissão de Constituição e Justiça, através de deputados da direita e bolsonaristas, só poderiam ser, eles pediram vista no relatório que foi apresentado pelo relator no caso da continuidade de prisão do deputado Chiquinho Brazão. Pediram vistas, isso significa que nós não podemos votar a continuidade da prisão dele hoje à noite. Essa já seria outra pauta, né, que o Congresso nessa semana analisaria, né, a decisão do Supremo que determinou a prisão preventiva do Chiquinho Brazão em relação ao caso Marielle, e o Rogério Correia está trazendo ali que houve um pedido de vistas, né, ficando adiada essa decisão da Câmara. É outra pauta, nós vamos tratar dela no final ali com o pastor Henrique Vieira. Mas só para fechar essa pauta da ida do Bolsonaro à Embaixada da Hungria, acho que as falas tanto do Rogério Correia como do Lindbergh são muito esclarecedoras, né? O Eduardo Bolsonaro chorando no púlpito e dizendo que há uma perseguição, que há uma armação com a CIA. Inclusive, olha o ponto que eles chegam, né? A CIA fazendo uma armação para a prisão do Bolsonaro é o mundo paralelo completo, né, pessoal? E assim, o Alexandre de Moraes não determinou a prisão preventiva, não determinou nem uma domiciliar ou uma tornozeleira, nada. Eu acho que o Alexandre de Moraes está aí fazendo uma análise política da questão, não está querendo, né, fazer esse ato aí de uma prisão preventiva, quer obedecer os ritos aí, e eu acho que isso é assim, contraditoriamente até uma sinalização positiva, pessoal. Eu acho que a tendência é que saia o relatório da Polícia Federal aí, talvez até já nesse mês de abril. O Paulo Gonet deve dar um andamento célere também, ofertar a denúncia para o Supremo com rapidez em relação a esses fatos envolvendo os atos golpistas. E eu creio que o Alexandre de Moraes, como relator do caso, vai dar celeridade aí também e solicitar que o feito seja pautado com a máxima brevidade para que essa prisão se concretize assim, depois de obedecidas todo o devido processo legal, como a gente chama no meio jurídico. O Alexandre de Moraes está evitando essa prisão preventiva aí para não criar um fato político que favoreça o Jair Bolsonaro. Embora, neste caso aí da Embaixada da Hungria, realmente é um caso tão assim evidente de prisão preventiva, pessoal, que garantistas como Lênio Streck, como Pedro Serrano, fizeram pronunciamentos aí no sentido de que seria pertinente a prisão preventiva do Jair Bolsonaro.